Olá, olá, bem-vinda aqui a esta aula, a este vídeo onde eu vou falar contigo acerca do que é que representa então encontrar o nosso propósito. Como é que nós podemos encontrar o nosso propósito? Eu simplifiquei este vídeo ou esta aula em 8 passos que resumem basicamente a minha experiência do que é que isso representa, do que é que representa esse caminho. Basicamente é como se eu estivesse a dar uma estrutura de cada passo. E ela é baseada, lá está, como eu te disse, em tudo aquilo que eu vivenciei. Então eu espero que tu possas trazer a este tema alguma clareza para que tu possas te identificar e possas então encontrar no teu dia-a-dia, nesta vivência como ser, então o caminho do teu propósito, aquilo que a tua alma se propõe a fazer. Então eu hoje vou aqui desmistificar e vou trazer-te então clareza. E porquê que eu escolhi então este tema? Porque é uma das perguntas ou é um dos temas que eu mais recebo nas consultas de tarot. E como eu queria explicar-te aqui é que relativamente ao tarot, a visão do tarot não tem como propósito adivinhar o futuro das pessoas. Okay? Ele tem o propósito de orientar as pessoas para esse chamado, ou seja, ajuda a implementação desses passos. O tarot mostra o reflexo, as pistas que te levam até lá. Então, por isso é que eu digo que é mesmo muito importante cada um de vocês, tu, aprenderes a ler o teu próprio caminho, e por isso é que eu criei a iniciação ao tarot de uma forma tão acessível para que tu consigas, por exemplo, aprender a ler para ti mesma, sem teres que basicamente decorar um baralho inteiro, mas sim através da tua própria intuição e dedicação. E porquê que eu digo dedicação? Porque a dedicação a ti mesmo, ao teu caminho, é o ponto número 1. Porque do ponto de vista do universo, nada cai do céu. Tudo aquilo que nós vivemos aqui é por merecimento. Seja um relacionamento, seja um trabalho, tudo. E mesmo que nós não estejamos a manifestar tudo isso, há algo inconsciente que nós estamos a trazer como padrões para que isso seja manifestado. Relativamente acerca do propósito, que é aquilo que nós vamos falar aqui hoje nesta aula, o propósito não te vai ser dado assim, pronto, sem que tu consigas perceber, sem que tu consigas basicamente abrir esse caminho, está bem? E aqui é onde a maior parte das pessoas acabam-se por iludir. Porquê? Porque o caminho ele não vem todo pronto, não é? Eu costumo dizer que não há vir aqui uma consulta e no dia seguinte recebes um pacote em casa com um plano, um mapa, ferramentas e montas o teu kit do IKEA. Não, eu dou o plano, eu dou as ferramentas, eu dou as instruções para tu ires aplicando e ires desvendando por ti mesmo essa descoberta que é o teu propósito. E o meu propósito, em cima de tudo, é ajudar-te neste caminho, nesta autodescoberta do teu propósito. Então eu hoje vou dar-te então, de uma forma profunda, essas 8 orientações que foram aquelas que são baseadas na minha experiência e aquelas que eu te posso desmistificar ou trazer clareza para que tu consigas então no teu dia-a-dia olhar, identificar e compreender, porque muita da frustração humana tem a ver com a falta de compreensão daquilo que está a viver. Então, por isso é que a primeira orientação, basicamente o primeiro passo relativamente a quando nós entramos em qualquer processo de encontro ao nosso propósito tem a ver com a compreensão da própria confusão, ou seja, entender a confusão. Muitas das pessoas quando chegam à consulta, elas estão nesta fase inicial, ou quando vêm ter comigo, elas já estão nesta fase inicial, que é, ok, eu despertei, que é um despertar, que existe algo mais por nós, é como se houvesse uma memória, só esta primeira fase inicial da procura, da confusão, é saber que nós temos esse chamamento. Há alguma coisa que nós não sabemos ao certo o que é, mas ou como é que ele vai ser em termos práticos, mas existe um chamado. E isto já é muito bonito, porque é aquilo que eu costumo dizer, se existe essa semente, se existe essa memória, então representa que está tudo bem. Quando não há uma memória, quando não há essa semente, então é porque não há lá nada ainda. Ok? Então,
o mais importante é que essa confusão é só como se fosse o sinal da busca inicial por esse propósito que a alma de alguma forma nos está a chamar. Então, essa confusão faz parte do caminho em si, acontece a cada recomeço, muitas vezes, das fases da nossa vida. E o que é que representa? Representa que é o nosso ego, a nossa identificação com a nossa mente inferior para partes das experiências que nós vivemos passadas. Então, ele está basicamente aos poucos, passo a passo, porque é uma mudança relativamente lenta, aparente aqui para nós humanos, em que basicamente a pessoa que tu és agora, hoje em dia, não vai ser a mesma que vai estar nem a implantar no futuro, digamos assim, o propósito, o teu propósito, mas também não vais ser a pessoa do passado que já viveste outras coisas. Então aquilo que eu digo é que este primeiro passo é o primeiro passo da coragem. Tens que ter coragem de abandonar ou largar essa parte, essa pessoa que tu pensas que tu és, todos os dias um bocadinho, ok? Para tu ires abraçando a pessoa que realmente tu nasceste para ser. Então isto é como se, em vez de nós acharmos que sentir essa confusão é mau, nós só temos que mudar a polaridade e fazer entender que sim, a confusão é como se fosse um sinal, ou indica que tu já estás-te a abrir a essa mudança, ok? E estás a largar então essas partes do teu eu antigo, que são identificações com o ego anterior, e essas vão ficar para trás, ok? Portanto, é simples, a confusão não é algo negativo, mas é algo que representa a própria carta da mudança, ok? Agora, dica número 2, a orientação número 2 aqui para tu veres o teu propósito. Um passo de cada vez, um momento de cada vez, e isto é importante quando eu digo, cada acordar traz-nos uma mensagem diferente. E um passo de cada vez é das coisas mais importantes, porque representa nós estarmos no presente e estarmos gratos por cada coisa que está a vir no momento. Porquê? Porque o nosso superior, num tempo que não é aqui da terceira e quarta dimensão, para ele não existe futuro nem passado, só existe sempre o momento presente. Então todas as informações que nos forem dadas, os downloads, eles vão estar aqui neste momento presente. Agora, uma coisa muito importante é que nós temos um ego inferior, e o ego inferior que não quer a mudança, ele usa um mecanismo da paralisação, ok? Para não nos deixar avançar, porque ele é incerteza, ele tem, lá está, onde nós temos os nossos medos inferiores, ok? Então, o mais importante é perceberes que não tens que saber tudo de uma vez, não tens que desvendar o caminho todo, isso é aquilo que o ego tem como confusão, mas sim dares um passo de cada vez, está bem? E o ego, o que ele quer é, eu tenho que saber absolutamente tudo já, para me sentir o quê? Seguro. Então, o mais importante neste segundo passo, nesta segunda dica, é tu reconheceres o próximo passo. E também aquilo que te impede de dar o primeiro passo, porque muitas das vezes nas consultas eu já tenho pessoas aqui no segundo passo, no segundo nível, mas não sabem realmente aquilo inclusive que está a impedir de dar esses passos, seja em que área da nossa vida for, ok? E aqui o mais importante é o medo que as pessoas têm de não saber o caminho todo, senão se a relação não vai resultar, se o trabalho não vai vir, ou seja, todo esse medo que tem a ver com o controle do futuro, está bem? Então aqui é o oposto, neste processo de encontrarmos o nosso propósito, aqui basicamente tu tens que ter a coragem de enfrentar os medos, ok? Porque o medo é aquilo que, cada vez que nós ultrapassamos um medo, nós saímos do chamado zona de conforto. E uma coisa que eu te quero aqui dizer hoje, para que tu compreendas, até eu, nós nunca sabemos o caminho todo, nunca. Isto é algo que é para ti, para toda a vida. Tu nunca vais saber o caminho todo, porque o único ser que vê o caminho todo é o nosso eu superior,
e nós não estamos aqui na Terra, e na Terra é como se fosse encarnados num avatar que só vê, que é só como se fosse, ok, a nossa tarefa é dar um passo de cada vez, é o hoje. O hoje. O hoje. Porque a nossa intuição, ok, só conecta com o momento presente. E isso é o despertar. É confiar na nossa intuição, e isso é o que eu ensino então na iniciação ao tarot, ok? Que é nós desenvolvermos esse canal de comunicação com o nosso espírito e compreender que não interessa, apesar que existe uma grande controvérsia, e eu lá na iniciação explico num vídeo estes mitos que o tarot tem, não tem nada a ver com o controle do futuro, tem sim aprenderes a olhar para o teu mapa do presente, a tomar boas decisões. Então, se tivesses o caminho todo, nós não estávamos a fazer aqui absolutamente nada. O que é que o ser humano vinha aqui fazer? Nada, não tinha sequer a surpresa das experiências, não é? Não trabalhava a fé, não trabalhava de alguma forma a intuição, não trabalhava absolutamente nada. Porquê? Porque portanto, não saber o caminho é o que é mais importante, ok? É assim que funciona e está tudo bem. Então, só precisamos nos focar em dar o primeiro passo, depois o segundo, depois o terceiro, e depois o caminho vai surgindo, o caminho vai se construindo, ok? Eu, por exemplo, também tive desde 2007, que foi quando começou basicamente a minha grande busca espiritual. Em 2007, basicamente eu tornei-me vegetariana, comecei a fazer prática de yoga, comecei a trabalhar com cristais, tirei a leitura da aura, fiz Reiki, fiz os 3 níveis, mestre de Reiki, entre mais ou menos entre 2007 e 2011 foi quando eu comecei de alguma forma a minha busca espiritual, a minha cura e a transformação pessoal, mas tive que investir muito na parte de autoconhecimento e não foi fácil. Porquê? Porque de alguma forma eu tive que fazer os meus processos. Então, o mais importante aqui é que até chegarmos ao nosso propósito, então, nós temos um caminho de passos, está bem? E aquilo que eu te estou a dar aqui hoje, eu estou a simplificar, porque nessa altura, se em 2007 eu tivesse alguém, tal e qual como tu estás a ter a oportunidade de me teres aqui hoje, que me explicasse e que me tivesse ajudado a compreender, eu tive que ir caminhando, sentindo todos estes passos, sem ver e durante muito tempo, e apenas aprender a confiar nos passos que ia dando, está bem? Então, basicamente, eu estou-te a dar aqui um download de informação, porque nós estamos na era da informação, e faz o teu papel, faz por mereceres, entende isso ao teu nível, não queiras as coisas instantâneas, porque não vai acontecer dessa forma, tu não vais saber o teu propósito de um dia ao outro, tu vais ter que merecer cada passo. E então aqui, estes são os 2 primeiros passos, em que nós temos que compreender que temos confusão, e confusão é positivo. Depois temos o segundo, que é um passo de cada vez, e neste um passo de cada vez nós vamos encontrar, então, como eu estava a dizer, os nossos sabotadores. Porquê? Porque vamos encontrar os medos, as dúvidas e mesmo assim caminhar, ok? Porquê? Porque uma das coisas que impede de nós avançarmos no caminho do nosso propósito, avançarmos no caminho do nosso propósito, é o medo. O medo nunca vai desaparecer. Nós nunca conseguimos fazer com que o medo desapareça, nunca. O medo não desaparece. A única coisa que nós conseguimos é olhar o medo e ultrapassar o medo, tá bem? O medo é um mecanismo usado pelo ego inferior e é como se eu fosse dar desculpas, ou seja, arranjar motivos para isto, para aquilo, para que nós não avancemos, porque ele tem medo, ok? Então, quando eu ouço as pessoas saber, eu quero tanto saber o meu propósito, eu venho a uma consulta saber o meu propósito, ok? Ou quero saber o meu caminho espiritual, não sei como é que é de fazer. Então, sempre que eu ouço estas frases de algo que é eu quero isto, é como se aquilo que eu tenho que ajudar as pessoas é a mostrarem que tudo são desculpas para não querer fazer o caminho. Estão à procura que alguém lhes dê informação sobre eles mesmos, ok?
quando nós vamos a um oráculo, que é a minha função, ou a tarô, ou quando tu começares a fazer para ti mesma, tu vais ter acesso, basicamente, a formas que vão-te ultrapassando os teus sabotadores, os teus bloqueios, ok? E o mais importante aqui é, tu focaste exatamente naquilo que tens gratidão, ao invés daquilo que não tens, está bem? Porquê? Porque se não funcionas no sentido inverso, se tu vais estar focada em algo externo ou na procura de algo, vais estar a dizer que não está dentro de ti. E se não está dentro de ti, como a nossa realidade é, ok, aquilo que nós pensamos e aquilo que nós basicamente acreditamos é aquilo que nós manifestamos, então tu vais estar constantemente a manifestar as coisas que não são bem aquilo que tu queres, porque não estás consciente da forma como estás a criar essa realidade. Então, basicamente aqui é não te focares no futuro e no presente, te focares nas coisas que tu mais gostas de fazer diariamente e passo a passo ultrapassares os teus sabotadores e veres, quero isto ou quero isto? Ok, quero isto. Gosto disto ou gosto disto? Ah, gosto disto. Permito isto ou permito? Não permito isto. Ou seja, esta parte dos sabotadores ajuda-te a dizer que realmente é como se fosse o primeiro, é o terceiro passo, mas é um dos teus testes de gestão relativamente a se tu mereces avançar, se tu tens a coragem ou se tu de alguma forma ficas no teu ego inferior, ficas de alguma forma nas partes que não sais da zona de conforto, ok? Número 4, passo número 4, aquele que eu digo que é o comprometer-te com a tua própria transformação. E aqui já entramos muito naquilo que eu trabalho diariamente no portal, que é o templo dentro do templo, em que eu dou então muitas oportunidades para que tu diariamente te comprometas com exercícios, com rituais, com práticas diárias e que consigas emerger dentro do teu templo e perceberes que tens que te transformar profundamente para conseguires implementar o teu propósito. Como eu disse no início, não é a pessoa que tu és hoje aquela que vai cumprir ou encontrar o seu propósito, não é a mesma. Portanto, quanto mais tu ficares agarrada às coisas que tu achas que tu és e não deres passos para este caminho, ok? Com mais propósito, e o propósito é aquilo que te propões diariamente, este é o pequeno truque do sentido da vida. Então, desta forma tu vais começar a reconhecer os teus medos, as tuas desculpas, e mesmo assim tu vais comprometer-te a agir na mesma, mesmo com medos, mesmo com desculpas, porque quando nós sentimos culpa, e a culpa, atenção, não existe, a culpa é como se fosse um mecanismo de defesa do ego, da falta de compromisso que nós temos connosco. É quando nós de alguma forma, não nos priorizamos, ou seja, aquilo que nós dizemos, não fazemos, aquilo que não temos coragem de sermos realmente nós, porque quando nós temos coragem de sermos realmente nós comprometemos-nos com o nosso desenvolvimento. Então, aqui tu tens que aprender a priorizar a tua cura, ter tempo para meditar, ter tempo para os exercícios, recorreres à ajuda externa para te transformares, para aprenderes a usar esta energia, a tua própria energia, a direcionar a tua própria energia, que é de alguma forma o fazeres magia. Vais aprender a libertar os teus bloqueios inconscientes, aqueles que te puxam para trás, ok? O portal é exatamente isto. Portanto, convido-te a vires para o portal, porque é onde eu, de alguma forma, é aquilo que eu consegui criar para te poder ajudar nessa transformação e dar-te ferramentas para que tu possas viver comprometida contigo e aplicares. E este passo é essencial para que os passos seguintes sejam revelados, porque é neste processo exatamente do número 4, do passo número 4, que é o compromisso contigo, que tu vais aprender a ouvir essencialmente a tua intuição a falar contigo,
os teus guias a falarem contigo, vais desenvolver a coragem para sair então da tua zona de conforto, vais abraçar as oportunidades da vida. Então, só que neste passo é que tu vais começar, efetivamente, quando tu te comprometeres contigo, e lá está, e esse compromisso mensal que eu criei é mesmo para isso, é para que tu consigas ter aqui uma âncora de te poder chamar a esse dia-a-dia, a esse compromisso. Portanto, anda para o portal, porque é uma forma que eu encontrei de poder-te dar uma ajuda para tu te ajudares a transformar-te a ti mesma. Agora, vamos para o passo número 5, ou vamos para a orientação número 5. O que é que este passo, ou o que é que esta orientação nos diz? Em primeiro, que tudo aquilo que nós precisamos está dentro de nós. Isto quer dizer que não existe nenhum ser que nasceu, encarnou neste planeta que não tenha condições para chegar até ao seu propósito, ok? Qualquer pessoa que nasceu tem, de alguma forma, os mesmos potenciais e nós temos acesso a tudo o que precisamos. É como se fosse, ok, o universo vai-nos dando as coisas passo a passo, mas ele só nos dá as coisas passo a passo. Por exemplo, se ele dá-nos uma oportunidade e nós não valorizamos a oportunidade, somos preguiçosos, deixamos que os nossos sabotadores, não vamos fazer os exercícios, não vamos de alguma forma fazer a meditação e ir profundamente, olhar para os nossos sabotadores, então o universo não nos vai dar mais nada. Porque enquanto tu alimentares as tuas desculpas, enquanto tu alimentares as tuas, o não sair do mesmo sítio, o não dar passos, não vais sair do mesmo lugar, vais ficar empancada basicamente e vais ter a sensação que nada resulta, que a mim só me acontece isto. Porquê? Porque tu não estás sequer a valorizar determinadas coisas que te são dadas. Então, atenção às desculpas, porque a solução das situações vem sempre ter connosco, está bem? Agora, isto é muito importante, se nós estivermos estressados, que queremos algo, e que queremos encontrar o nosso propósito, e que não sei o quê, em stress, em ansiedade, as respostas simplesmente esquece, não vêm, porquê? Porque a nossa intuição acontece quando nós estamos basicamente distraídos. E o que é ser isto distraídos? É quando nós estamos relaxados, tem que haver um centro. Se nós estivermos em polarizações, então é muito difícil a nossa intuição, a nossa superior fazer a conexão connosco, ok? Então, para este passo, para tu compreenderes que tens tudo dentro de ti, tens que te conectar com o teu espírito de forma consciente, com regularidade, para que todas as respostas, orientações te serão dadas. E isto tem a ver com uma prática diária de tu aprenderes a conectar o teu espírito. Mais uma das coisas que acontece dentro do portal. Eu dou-te formas, muitas formas, tu escolhes aquela que te mais identificas, com vários exercícios que tu podes usar, está bem? Portanto, este é aquilo que eu costumo dizer, é uma questão de nós aplicarmos aqui o conceito do ser grata por as oportunidades, ok? Então, o passo número 6. O passo número 6 é muito importante que tu compreendas que tu nunca estás sozinha. Nós nunca estamos sozinhos, nunca. Eu tenho aqui uma pequena história para te contar, que é um bocadinho assim, não tem a ver com o ser religiosa, no sentido do cristianismo como ele funciona, mas sim de uma forma crística de Jesus, que é a energia do universo e a energia do eu superior. Então, o nosso universo, o teu eu superior está e sempre esteve a orientar-te no teu caminho, mesmo que tu não vejas. E aqui a história é que alguém dizia que tinha sido abandonado naquela situação e etc, etc. E nesse momento que nós sentimos-nos que existe ingratidão, nós não imaginamos
o quanto ingratos nós estamos a ser. Porque quando nós sentimos ingratidão por alguma coisa, basicamente é aquilo que nós estamos a ser, é um espelho, está bem? Porque se nós compreendermos que nunca estamos sozinhos, eu costumo dizer também que desde que descobri o tarot, basicamente quando eu tinha 16 anos, até agora foi quando eu comecei a conectar-me comigo e desde aí eu nunca mais me senti sozinha, porque o contacto que eu tenho com os mestres dos 22 portais e as experiências e as orientações que eles me dão desde então, eu nunca me senti sozinha. Eu sinto-me mais sozinha quando vou para o meio de um supermercado ou etc, porque há uma alienação do que quando eu estou nas minhas práticas e dentro do meu tempo, está bem? Então, aqui o mais importante é que se nós não formos ingratos e compreendermos que o universo vai fazer chegar todas as pessoas certas, no momento certo, para te ajudarem na tua caminhada, tudo chega no momento certo. Quando tu, por exemplo, o facto de estás a ver este vídeo ou de chegares até aqui, não é? Faz parte da implementação do teu propósito, porque estás preparada e recebeste então o chamado para vir até aqui, está bem? Como outras coisas que vão vir ter contigo, que vão responder a outras questões tuas ou que te vão ajudar a ultrapassar então esses obstáculos que tu achas que tu tens, porque esta é outra coisa, nós criamos os nossos próprios obstáculos, a nossa mente cria os próprios obstáculos, ok? Depois de nós ultrapassarmos estes pequenos entraves destes primeiros passos, nós começamos aquilo que chamamos a implementação do propósito, está bem? E aí é quando nós percebemos que as pessoas vêm ter connosco, ou seja, quando começa a haver as sincronizações da vida e nós percebemos que nós estamos ligados a tudo e a todos e que todos têm o mesmo propósito ou no mesmo, ou estão unidos de alguma forma nesta procura pelo propósito. Vou dar um exemplo, há pouco tempo quando eu comecei a fazer o trabalho para o meu site, no dia das fotografias que eu tirei das fotografias para o meu site, foram várias as pessoas que me ajudaram para que aquele momento acontecesse ali, não é? Que era o propósito da construção do meu site e foi desde a Liliana que tinha a consultoria de imagem que me ajudou na parte da roupa toda, foi portanto a Susana Cristina da Bless que me ajudou com todo o renascimento da marca, depois a Eloí e também a Rose relativamente ao vídeo e às fotografias, ver aquele dia para mim, perceber que cada uma delas tinha o seu propósito, não é? Uma tinha o propósito da fotografia, outra tinha o propósito dos vídeos, que são a vida delas, da imagem, da identidade da marca, tudo com um propósito, unidos num só propósito que era o meu. E isto é simplesmente a magia da vida, porque quando tu chegares a este passo número 6, tu vais compreender que tu vais atrair todas as sincronizações na tua vida, ok? Depois, passamos então para o passo número 7. Aquilo que eu quero neste passo, nesta orientação, é dizer-te que o teu propósito é único, não existe nenhum igual, porque tu és única, eu sou única e todos são únicos, está bem? E isto é um conceito que eu gostava que tu compreendesses, está bem? Que tem a ver com como é que tu vais então começar a implementar os passos para o teu propósito. Então, há pessoas que podem inspirar e ser um exemplo para ti, tu podes de alguma forma captar a força delas ou captar a coragem delas e de alguma forma passas por um processo de como é que elas conseguem e é tão maravilhoso, ok? E vais começar a perceber que tu também, por favor, reconhece isso em ti, porque ninguém é diferente de ti, a única diferença é como tu vês a vida, como tu sentes a vida. Por isso é que o teu propósito é único, é especial e só tu e mais ninguém é que vai poder criá-lo e implementá-lo no dia a dia. Por isso é que tens que aprender a estar no teu templo, a conectar com o teu eu superior. E uma dica super, assim, a mais super de todas que eu te vou dar hoje, ok? Tem a ver com como é que o teu eu superior comunica contigo quando estás aqui neste processo de criares o teu propósito e de implementares o teu propósito. Então aqui a dica especial é, quando tu estás
realmente a fazer aquilo que te apaixona, ok? Seja a pintar, a cantar, não precisa de ser para o teu propósito, não precisa de ser o serviço ou aquilo que tu vais fazer, é algo que de alguma forma te conecte, é essa paixão de viver, está bem? Nesse momento que tu estás a conectar-te com a tua paixão, por exemplo, a pintar ou a cantar ou a dançar, que é a expressão criativa, é aí que o teu eu superior te vai estar a dar informação, ok? Por isso, quando tu vais chegar a um ponto que sim, tens estas pessoas todas que te inspiraram, mas tu vais chegar a um ponto que vais ter que começar a colocar essas referências de lado, a não entrares pelo nível da autossabotagem, está bem? E começares a caminhar pelas tuas próprias pernas, com a ajuda da tua intuição, está bem? E começares então a criar os teus serviços, até podes criar uma profissão que é inovadora, que não existe fora do comum, ok? E nessa altura, se assim for, vais ter que aprender a confiar nisso e pede para que as pessoas que cheguem até ti te ajudem a construir esse impulsionar, está bem? Porque é muito importante. Portanto, neste passo número 7, é muito importante tu perceberes que tens que ser tu e mais ninguém vai saber implementar o teu próprio propósito, ok? E agora vamos ao último passo, à última orientação, que é assim uma cerejinha assim no topo do bolo, e é o teu propósito também está à tua procura. Imagina, tu estás aqui, o teu propósito está ali, ok? E o que eu quero dizer com isto? É que nós nunca falhamos, não existe o caminho errado, não existe o falhar, está bem? Porquê? Porque a tua alma, ela tem uma força gigante, infinita, para te guiar na direção certa. E muitas das vezes nós, como humanos, quando estamos muito ligados ao nosso ego inferior, não conseguimos imaginar o poder que temos dentro de nós, está bem? Portanto, lembra-te disto, que o propósito que tu tanto procuras está sempre e esteve sempre desde mesmo quando tu ainda nem pensavas nisso e estavas lá atrás a viver um relacionamento que não era um relacionamento que tu nem sequer sabias que não gostavas, estavas a viver, por exemplo, uma história profissional que nem sequer tinhas ainda consciência, o teu propósito já estava lá à tua espera, está bem? E desde então, desde que tomaste a decisão que algo, desde o primeiro, que existe uma confusão, que existe algo, que existe uma memória, que existe um chamado, nesse preciso momento, é como se de alguma forma o teu propósito começou a caminhar na tua direção. E da mesma forma, quem nós queremos encontrar, e muitas das vezes aquele retorno à essência, ok? É exatamente esta sensação. Cada vez que nós entramos, nos comprometemos com este caminho, tá bem? Ele pode, quando tu começas a fazer isto uma vez, depois tu vais ter níveis e dimensões nesta mesma vida, deste processo que eu te estou aqui a falar. Eu vou dar um exemplo de mim. Então, há 14 anos atrás, um bocadinho contando aqui a minha história. Então, há 14 anos atrás, eu trabalhava numa área de empresas com multinacionais. E eu vou dizer que eu trabalhava por turnos, cerca de 10 a 11, 12 horas por dia, está bem? E ainda fazia muitas horas de formação de outras equipas, ia para fora, etc. Okay? Se nessa altura me dissessem que em menos de 14 anos eu estaria aqui a ensinar este caminho de volta à tua essência, ao teu propósito, e a ler cartas e a ser realmente muito feliz, eu posso dizer-te com todas as letras que eu tenho na minha vida, tudo aquilo que eu tenho na minha vida eu criei e crio, e essa é a minha grande alegria, é ser uma criadora. Então, nessa altura eu não sequer tinha a noção que tenho hoje, ok, relativamente à minha intuição. Mas eu lembro-me de uma coisa que sentia, e que foi isso de alguma forma que me traz aqui hoje, é que eu tinha uma memória, eu tinha um chamado dentro de mim, ok? Porque eu sabia que não ia estar naquela vida maluca, como se fosse agitada por muito mais tempo. Eu comecei a sentir, literalmente, que havia qualquer coisa que me dizia que eu não pertenço aqui. E sabia que aquilo, de certa forma, me estava a fazer mal. E sabia que havia algo mais para mim.
nessa altura, e eu tenho a certeza absoluta que tu já passaste por este momento que eu te estou aqui a transmitir para que tu te possas identificar, nesse preciso momento, nessa altura, é quando a minha alma estava a tentar falar comigo. Na altura, claro, eu não sabia que era a minha alma a falar, mas na verdade é que quando nós temos essa memória dessa verdade dentro de nós, o universo começa a mover-se com formas mais estranhas, surpreendentes, para nos ajudar a manifestar aquilo que nós viemos cá fazer. E depois, claro que o universo começa a fazer essas coisas todas e nós não queremos mudança, ok? Porque imaginemos, se alguma coisa estava a acontecer porque eu saísse daquele trabalho, eu encararia isso como uma perca, ok? Então é aí que eu ajudo de alguma forma aos resgates, não é? Diariamente com todas as minhas ferramentas, com o portal, com o programa de mentoria do Regresso à Essência, com ajudar a desenvolver a tua intuição, com o tarot e também com as leituras. Basicamente todas as ferramentas que eu crio são para que tu não te percas neste caminho. E se eu encontrei, aliás, o meu propósito, se eu encontrei, e vou-te dizer que é tão diferente de tudo aquilo que eu fazia, e eu não tinha experiência nesta área. Eu fui de alguma forma desde 2007 começando o meu autoconhecimento. Se eu consegui, tu também vais conseguir dentro daquilo que é o teu propósito. Está bem? Aquilo que eu te quero deixar aqui hoje é que se eu consegui, tu também consegues, e eu não tenho absolutamente dúvidas nenhumas disso. Portanto, estes são os passos, são basicamente a estrutura, e o mais importante aqui em todo este processo, aquilo que eu te peço é que ouve-te a ti mesmo, ser honesta contigo em todas as circunstâncias, não queiras ser aquilo que tu não és, tem coragem para agir em sintonia com a tua intuição, valida, nem que tu precises de ajuda no sentido de perceberes, como eu faço nas consultas, muitas das vezes nas consultas as pessoas dizem, mas eu já sabia isso tudo, e eu, ótimo, então se tu já sabias, força, é exatamente aquilo que eu faço, é validar os passos em que tu estás. Para quê? Para te guiar ao teu propósito. Então, de alguma forma, este também é o meu propósito aqui, é ajudar-te a perceberes como é que tu podes chegar ao teu propósito. Portanto, eu espero que tu compreendas passo a passo, relê, revê este vídeo as vezes que forem precisas e avança e acredita em ti, porque de alguma forma o teu propósito, ele está definitivamente aí à espera de ti. Porquê? Porque o nosso propósito também é uma coisa muito engraçada que eu costumo dizer, que é o nosso eu superior, ele sabe tudo, porque ele não vive aqui na nossa tridimensionalidade e na quarta dimensão do espaço-tempo, ele está acima de tudo isso, ok? Então é como se ele dissesse, ok, este é o propósito da alma, aquilo que esta alma vem aqui fazer, o que é que eu, neste plano inferior, venho aqui fazer, e ele manda uma bola lá para o fundo, manda o propósito, para que nós tenhamos um propósito de vida, um sentido de vida, está bem? E pronto, este foi aqui a aula que eu preparei para ti, eu espero que tu gostes. Eu peço-te, se tu quiseres dar feedback do quanto isto te tocou, eu aceito. Também, da minha forma, é que é muito importante também ter o teu feedback, porque também me motiva a mim saber que a diferença que, de alguma forma, eu faço em ti e que tu fazes em mim, porque és tu que me motivas aqui também. Olha, um beijinho, muito, 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 muito grata pelo teu interesse em estares aqui a ver este vídeo, e um beijinho, já sabes, tudo o que tu precises, eu estou aqui, um beijinho.